avassaladores que nos tomam e fazem com que a gente se reaprenda, se reveja e se reconheça em situações antes não conhecidas por nós mesmos. São esses sentimentos, né, que despertam algumas preocupações, porque nós não temos um conhecimento e um registro da morte em nós mesmos. Nós temos o registro da morte do outro e não da nossa própria, óbvio. Então isso faz com que muitas coisas deixem um mistério, uma dúvida, um medo. E quando se trata da morte de um ente querido, então, como eu falei, às vezes despertam sentimentos tão avassaladores que a gente normalmente não sabe lidar com eles. O Colin Parkes, ele fala que todo luto é traumático, mas alguns lutos são mais que os outros. E hoje nós estamos aqui para ouvir, então, a nossa professora, doutora Maria Helena, já vou apresentar o currículo dela, para falar sobre o luto complicado. E nós podemos, então, entender qual é o nosso papel nessa situação e em situações de crise. Então, a professora doutora Maria Helena Pereira Franco é psicóloga, mestre e doutora em Psicologia Clínica pelo Programa de Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela tem pós-doutorado pela Universidade de Londres, é professora titular na PUC de São Paulo, no Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica. Fundadora, desde 1996, e coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto, que é o LELU, da PUC. É psicoterapeuta especializada em crises, perdas e luto. É idealizadora e cofundadora, desde 1998, professora e supervisora do 4 Estações, Instituto de Psicologia. Para quem quiser saber, depois podem me perguntar de novo se esquecerem, mas é www.4estações.com. Vocês colocam o número 4 mesmo, em algarismo, 4estações.com. Sou fundadora desde 2001 e é também coordenadora do Grupo IP, que é um grupo de intervenções psicológicas em emergências. É responsável por resposta a desastres e emergências no Brasil e no exterior. Diretora da plataforma One Life Alive, www.onelifealive.org, e com material educativo sobre temas relacionados a luto, comunicação em crises, formação e rompimento de vínculos, de interesse para profissionais da saúde e educação. Membro associado desde 1999 da IWG, que é International Working Group on This, www.gddb.org. Depois, se vocês quiserem, eu passo isso, tá? Grupo Internacional de Trabalho sobre Morte, Morrer e Luto. Autora e organizadora de diversas publicações sobre o adoecimento, perdas, morte e luto, com publicações no Brasil e no exterior. Quando a gente fala em luto complicado, já vou passar a palavra para a professora, a doutora Maria Helena, e me faz lembrar, né, alguns trabalhos que eu pude realizar nessa área. Um deles foi com as famílias da Boate Kiss. E uma das coisas, professora, que eu me lembro que uma das mães colocou, ela falou assim: eu não consigo enxergar mais um futuro para a minha vida. Por quê? Porque eu não vou ser a pessoa que vai numa formatura mais da filha que ia se formar daqui a tantos meses, que era uma filha no último ano. Eu não vou entrar na igreja para casar uma filha e não vou ser avó, porque a segunda filha dela tem síndrome de Down, então ela imagina talvez que não venha a ter esse futuro com casamento, vai ser mãe, etc. Eu não sei, às vezes pode até sim. Mas ela falava assim: eu não vejo mais o meu futuro nesse sentido, porque muito daquilo que eu poderia viver já me foi cortado. E um outro pai, vou deixar aqui a deixa para a professora, um outro pai, ele falou assim:
também da Boate Kiss. Ele falou, olha, naquela noite, eu sempre jogava baralho com a minha filha e a gente comia pizza. Aí naquela noite ela me perguntou assim, pai, você quer jogar baralho e comer pizza? Se você estiver cansado, eu vou na boate com as meninas. E ele falou, vai na boate com as meninas. E até hoje ele se pergunta, eu podia ter evitado se eu tivesse comido aquela pizza. Então há situações tão dolorosas, tão avassaladoras, que muitas vezes a gente, como profissional, às vezes sente até também com uma dificuldade para lidar, uma vez que elas são realmente elas são extremas. Então toda a morte que é inesperada, violenta e rápida, elas são muito avassaladoras. Então eu quero agradecer imensamente em nome do CRP a presença de vocês, mas principalmente da professora doutora Maria Helena, que foi minha orientadora do doutorado. Muita honra em tê-la aqui, muita emoção. Obrigada, Rosana. Obrigada pelo carinho e pelo movimento todo que você fez para poder dar certo esse encontro, né? E a gente poder estar aqui também. Estou vendo aqui algumas pessoas que já estavam de tarde, não é? Mas também pessoas que a gente começa a conversar hoje. E poder falar com colegas que estão em outros lugares do Brasil, que se reuniram, né, uma noite para vir falar de morte, luto e dessas situações. Eu tiro meu chapéu. Acho muito importante. Fico feliz, enfim. E, então, eu não vou apresentar, não, porque eu acho que eu entendi que o ato de conversa seria mais, assim, né, informal. Então, tá bom. Eu trabalho com luto. Na verdade, as coisas começam antes de começar, né? A teoria que eu entendo, que eu utilizo para entender o processo de luto, é a teoria do apego do psiquiatra inglês John Bowlby, que eu comecei a estudar na graduação do século passado. Isso aí que ela falou que eu faço leva tempo para fazer isso. E na graduação, uma professora minha de psicologia do desenvolvimento, que conheceu mais alto. Alô? Acho que está melhor. Está melhor? Não, é só a posição. Tem que pôr assim? Não, isso aqui fica melhor. Aqui fica melhor? Tem que encostar mais aqui. Você fica melhor. Tem que encostar mais aqui. Tá bom, vou falar mais alto. Tá bom. Então, eu aprendi, comecei a me interessar pelo assunto quando estudava na graduação, que essa professora nos apresentou os estudos do John Bowlby, que ela tinha conhecido na Inglaterra. Na época ele ainda era vivo, e ele desenvolveu a teoria do apego, que foi muito interessante para a gente entender como são formados os vínculos entre as pessoas, né? Ele parte de uma ideia evolucionista, inclusive, ele teve uma influência de entender como isso se dá em outras espécies, não somente para os humanos, e ele explicou uma série de coisas muito importantes acerca de como a gente se vincula e de como isso é necessário para que a gente fique vivo. Se o bebê não se vincular à sua mãe, ele morre. E se a gente colocar isso numa escala mais ampla, a espécie acaba. Então, ele ressaltou muito isso e as respostas adaptativas que eram necessárias para que o bebê aprendesse não somente a se vincular à sua mãe, mas que ele comunicasse à sua mãe aquilo de que ele necessitava e se especializando mais, sofisticando mais essa comunicação, para que ela também desenvolvesse de uma forma mais sofisticada, acho que eu quero dizer, mais detalhada, as necessidades do seu bebê e pronto. E aí ficaram.
Aí a gente pensa, tá bom, formação de vínculo. Significa que não é igual em todas as pessoas, necessita alguém que seja específico. A gente não se vincula a todo mundo. A gente gosta de um monte de gente, não gosta de algumas, natural. Né? Mas vincular mesmo é com algumas. E exige reciprocidade. Né? Pra lá e mão pra cá. E quando rompido por alguma situação, a gente não gosta. A gente protesta, a gente chora, né? Reclama, tenta recuperar de alguma forma. E ele observou, então, que isto mostrava situações de luto, que eram esses rompimentos de vínculo. Ele teve a oportunidade de fazer trabalhos a pedido da Organização Mundial de Saúde com famílias que tivessem sido evacuadas, com crianças que tivessem ficado órfãs na Segunda Guerra, na Europa, e como era possível realocá-las, colocá-las numa condição onde elas pudessem se sentir seguras para crescer, para fazer o seu desenvolvimento. Então, ele mostrou muitas coisas. Aí teve uma galera que começou a falar assim, isso aí é coisa de europeu, isso aí é coisa de europeu, não serve para todo mundo. Tem diferenças culturais no jeito de mãe ser mãe e tudo mais, é claro, tem diferenças culturais. Aí tinha uma pesquisadora que, sensível a esta queixa, ela foi pesquisar em outros lugares, e foi pesquisar na África, em Gana, e ela falou, tá bom, tem diferenças que são culturalmente determinadas. Como se entende que ser boa mãe é ficar mais grudada no filho, menos grudada, dar mais autonomia, né? Mas, para os humanos, é necessário que seja construído um vínculo, e que esse vínculo colabore para se construir uma identidade, para que se aprenda uma comunicação, e por aí foi. E nas situações de rompimento desse vínculo se estabelece a experiência de um luto. Essa, então, é a definição básica, primeirinha, a respeito, e que eu, então, comecei a desenvolver a partir dos estudos do Bowlby na teoria do apego. E, seguindo depois, isso eu comecei na graduação. Né? Depois de formada, aí fiz mestrado, e para o doutorado, eu estava muito interessada em saber, primeiro, por que algumas pessoas têm uma ligação de tal ordem que quando uma delas morre, a outra morre logo. Nossa, tem isso, né? Tem algumas pessoas. A primeira coisa que vem na cabeça da gente é simbiose. Né? Aí eu falei, acho que eu quero ver um pouquinho outras páginas à frente. E na época que eu estava pensando nisso, aconteceram duas situações desse gênero. O Drummond, Carlos Drummond de Andrade e a filha dele, que eles morreram com pouquíssimos dias de diferença. E eles tinham uma ligação muito forte e aconteceu isso. E, aí eu não vou saber dizer quem morreu antes, mas o casal Tivita, da editora Abril, aconteceu assim também. E foi meio que na mesma época. Morreu um, logo morreu o outro. E todo mundo fala, mas estavam casados há tanto tempo, então isso explica e tal. Mas tem muito casal que está casado há tanto tempo e morre o outro, logo morre um. Então, ali estava um fenômeno para entender. Mal sabia eu que era só pontinha do iceberg, porque eu comecei a investigar mesmo o que faz com que alguém não sobreviva ao rompimento de um vínculo. Essa era a grande pergunta. E aí ela foi se desdobrando em outras perguntas, e que eu cheguei a estudar, então, o que é um vínculo rompido que se apresenta no formato de um luto, e que pode ser, então, para criança, para adulto, para o que for. Naquela época, a gente tinha, quer dizer, posteriormente, claro, foi possível avançar nos estudos, mas naquela época a gente tinha pouca literatura, pouca pesquisa a esse respeito. Né? Então, o nome que sempre vinha à mente era da Elizabeth Kubler-Ross, com o livro dela sobre a morte e morrer, que é um livro super importante, que apresenta o resultado
no histórico dela, de se aproximar dos pacientes que estavam à morte, de mostrar para os médicos, ó, pessoal, não tenha medo não, conversa com eles, né? Você vai aprender muito de chegar. E isso aí é altamente meritório, né? Só que a gente não podia parar com ela, né? Tinha outras coisas que estavam sendo feitas. Eu continuei a estudar e fui vendo, enfim, outras coisas do próprio Bowlby, que ele já vinha desenvolvendo, né? E alguns conceitos foram mudando. Quando eu defendi o doutorado, que foi em 94, eu tinha tido um grande benefício de poder pesquisar, fazer a revisão da literatura fora do Brasil, porque naquela época a gente não tinha a facilidade que tem hoje, de sentar na frente do computador e pedir lá, e magicamente começam a brotar artigos assim para a gente, não tinha isso. O computador era tão rudimentar naquela época, e aí eu também não posso me queixar, por isso que eu pude fazer a revisão lá fora e conhecer outras pessoas e outras instituições, né? E aí eu me deparei com muita coisa que já vinha sendo construída, que vinha sendo questionada, revista, né? E, nossa, só peguei um pouquinho da história. E aí voltei para o Brasil, escrevi, defendi e pronto. E eu trabalhei com famílias enlutadas na perspectiva do uso dos rituais. A gente entende que os rituais são um recurso importante, interessante para trabalhar com luto, e o que eu vi nas famílias que eu acompanhei era um sinal de alerta. Ah, que bom que o ritual é bom, mas cuidado, porque tem família que é super ritualizada. A gente conhece família que tem ritual para tudo, né? E aí o ritual é tiro no pé, porque ele mantém em lugar de transformar, né? Em lugar de oferecer um novo significado, uma possibilidade de mudança, ele mantém. E a família que é super ritualizada usa exatamente para isso. Se a gente pensa no ritual para luto como uma ferramenta para a elaboração, para um novo significado, tudo isso, então ele pode não ser. Então fica essa questão. Que família usa o ritual de uma forma que seja terapêutica, positiva, e que família que não, né? Esse foi o foco que eu dei no meu trabalho, na minha tese. E depois então de ter completado, de ter defendido, tinha uma questão que era: eu tinha recebido bolsa para ir fazer a pesquisa lá fora, eu fui diversas vezes, né? Não pude ir para ficar muito tempo, porque ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, eu estava trabalhando na PUC e tinha que estar na aula lá, tinha que, né? Não dava para ficar, eu emendava assim, umas férias de verão, tipo de 30 de novembro até 28 de fevereiro, para aproveitar o máximo que eu pudesse de ficar fora, mas nunca pude morar efetivamente. Enfim, aí eu fui ver, e na universidade a gente tem o recurso dos chamados laboratórios, e foi aí que nasceu o LELU, que é o Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto, que é o primeiro no Brasil. Posso sentar? A voz está boa de ouvir? Falo mais alto, pronto. Quando eu fundei o LELU, em 1996, tinha essa possibilidade na universidade, e era exatamente porque eu queria, olha, eu aprendi um negócio aqui que é bacana e acho que pode ser bom para as pessoas. E acho que outros psicólogos poderão aprender um pouco a trabalhar com isso, e, enfim, ser terapeutas, pesquisadores, com o foco no luto. E lá começamos, e aqui estamos 22 anos depois, firmes e fortes. Há 2 anos a gente fez o aniversário de 20 anos do LELU, foi legal, de encontrar alunos, ex-alunos, né, que estavam pelo Brasil afora e tal, foi muito gostoso. Teve um lado afetivo bom e teve um lado científico também, né? Na época, era a coisa mais estranha, porque eu falava assim para os colegas da clínica da faculdade: olha, se tiver um caso de luto, encaminha para mim. Aí, inevitavelmente, luto, de ludoterapia. Mas não, gente, é luto. Luto, com T. Ah, mas luto não é normal? Pode ser, pode não, né? Vamos ver. E porque
suscitasse o interesse de se conhecer, né? Porque ou caía diretamente na noção de que luto é normal, e luto normal, mal entendido, como assim, morreu, tudo bem. Esse era um entendido como luto normal, né? Ou era o chamado luto patológico. Eu digo chamado como verbo no passado, porque a gente não fala mais. A Rosana falou, luto complicado. A gente mudou a nomenclatura, e não é só para mudar a nomenclatura, né? Porque quando eu falo luto complicado, isto pede mais. Pede que eu não fique assim, uma caixinha de normal, uma caixinha de patológico, né? Eu falo que o luto complicado pede sobrenome. Luto complicado por uma morte violenta, luto complicado por rede de apoio inexistente, luto complicado por condições psiquiátricas prévias. Então, isso nos força a olhar com mais detalhe para a vivência daquela pessoa, em vez de falar ou é isto ou é aquilo. Aliás, as coisas humanas não funcionam bem nesse negócio de ou lá ou cá, né? A gente gosta de elaborar um pouquinho mais. Então, mas para entender dessa forma e passar a ensinar dessa forma, foi necessário fazer um monte de leitura, contrastar posições, tentar entender por que era assim diferente. Não é uma questão completamente resolvida. O DSM-5, que saiu aí há poucos anos, né, colocou o luto complicado, mas coloca que ainda precisa fazer pesquisa para ter certeza do que a gente está falando, né? Ok, não tem nada contra, eu acho que pesquisa é assim, ciência acumulativa, vamos fazendo, vamos entendendo, né? Mas eu trago isso para a gente entender o que significou esta mudança de nome. Ela não é uma mudança de nome, é uma mudança de conceito, uma mudança de ver o fenômeno, né? Porque quando eu não falo que é patológico, me sugere que existe mais coisas do que ser patológico. Que é isso que eu brincando falei que é o sobrenome, né? Luto por tal situação, por tal causa ou condição. E com isso teve uma mudança na maneira da gente estudar, porque mesmo com base na teoria do apego, a gente continua entendendo como o processo resultante do rompimento de um vínculo, eu preciso melhorar um pouco essa percepção, né? Primeiro, quando eu falo processo e não falo estado, é diferente, né? Processo me diz de alguma coisa que começa numa dada situação e vai se processando, vão acontecendo coisas e aí chega num outro lugar, né? E o estado nos fala de alguma coisa estática, parada, né? E eu gosto muito de pensar mesmo que é processo, porque o luto é tão suscetível a tantas variáveis, as situações que vão acontecendo ao longo desse processo, e ele se desdobra com diversas faces, que faz muito mais sentido. Então, é um processo resultante do rompimento de um vínculo. Um vínculo é só com gente? Não, um vínculo não é só com gente. Um vínculo, se nós pegarmos esse pessoal que está fugindo da Síria e que entra num barco perigosíssimo, vai lá no Mediterrâneo e o barco afunda e morre gente, etc. Quando eles saem da Síria para sobreviver, eles vivem um luto. Eles rompem com seu país, a ideia de pátria, né? Assim, opa, pertenço, né? Sou daqui, entendo do que se trata no meu país, né? Para ir para um outro lugar onde eles não serão bem aceitos, vão ter que provar um monte de coisa para continuarem vivos e tudo mais, né? Sair do seu lugar é um luto imenso. Não precisa nem ter morrido ninguém. Só isto. Eu rompi um vínculo com alguma coisa, com uma situação que me dava identidade, né? Aí ele vai falar que ele é sírio? Não, ele passa por um outro filtro. Ele vai falar que ele é refugiado, antes de ser sírio. Então, o que eu faço com a minha identidade de ser daquele país e daquela história? Só para dar um exemplo, né?
Alguém que por uma doença ou por um acidente passe por uma cirurgia e seja mutilado, uma parte do seu corpo. É um luto. É um luto pela parte do seu corpo, é um luto pela identidade que tinha, né? Era uma pessoa com 2 pernas. Agora aconteceu uma situação X e eu sou uma pessoa com uma outra condição. Preciso de outra mobilidade, preciso de outros cuidados, aprender outras coisas. É um luto. Então a gente também tem lugar para o luto simbólico. Não é? Não precisa ser só por morte, o símbolo sendo aquilo que está no lugar da coisa. Não é a coisa, mas está no lugar dela. Ótimo. Agora, luto passa por um crivo de avaliação sociocultural. E com isso a gente tem um resultado bem desagradável, que é o chamado luto não reconhecido. O luto não reconhecido vem de uma quebra na empatia. Se alguém chegar aqui e falar assim, morreu meu irmão, a gente fala, morreu seu irmão, puxa vida, né? Estava doente, o que foi, o que aconteceu e tal. Porque irmão é irmão. A gente, né, acha que morrer irmão é uma coisa importante, é luto. Alguém chega aqui e fala assim, morreu meu cachorro. Aí, vou para outro. Né? Afinal, era só um cachorro. Né? Eu sei a importância daquele cachorro para a pessoa. Né? E outra, não me cabe julgar. Por isso eu falo uma quebra da empatia. Eu não consigo ficar na sintonia da pessoa para saber o que significa aquela morte para ela. O que muda na vida dela. Que esforço adaptativo ela vai fazer depois de uma dada perda. Então, um luto pode ser não reconhecido pela sociedade, que vai falar é só um cachorro, pelo próprio enlutado, que pode falar assim, imagina, eu estou assim, e era o meu cachorro, não posso ficar assim. Então, engole o choro, toca em frente, porque, né? Pode, então, a sociedade, o próprio enlutado, pode ser pelo tipo de perda, falamos aí, falando do cachorro, perda gestacional, entra como luto não reconhecido, que é uma situação muito séria, né? Alguém dizer que, nem tinha nascido, né? Então, logo você engravida de novo, né? Você fica triste aí um pouquinho e logo engravida de novo. Isso se a gente falar para a pessoa que ia ser mãe. E para a pessoa que ia ser pai? Esse aí, coitado, nem existe nesse cenário, né? Ele sim tem mesmo luto não reconhecido. E já que ele não tem como mostrar o que essa experiência significa para ele, e é próprio da gente, a gente ser humano, ele vai mostrar fazendo sintoma. Não é assim que a gente faz? Quando a gente não consegue mostrar direito, a gente faz sintoma para poder comunicar alguma coisa, né? Então, você pode encontrar um sintoma como irritação, agressividade, alcoolismo, enfim, uma série de outras formas que o que complica, a gente não junta Lé com Cré, né? Para entender isto que este homem está vivendo é o seu luto, que não teve o reconhecimento que precisaria ter tido. Então, ele faz o sintoma, né? Que outro jeito? O tipo de relação também, com relacionamentos extraconjugais, por exemplo. Né? Não, mas não era oficial, você não pode ficar enlutado. Se fosse assim, casal casado, que beleza, aí a gente entende. Mas caso não. Né? Então, de novo, pensar na quebra da empatia. Eu não consigo pensar na experiência daquela pessoa. Eu julgo pelo meu crivo de julgar. O grande problema do luto não reconhecido é que ele é luto e ele será mostrado e vivido como luto de alguma maneira. Se não for da maneira direita, vai ser da maneira torta. Mais tarde, quando a gente não reconhece, pode ser por forma de uma doença, pode ser de muitos jeitos, dificuldade no trabalho, dificuldade na escola, e vai. Estou falando assim de alguns jeitos de luto para a gente entender, né? Para explicar, para chegar no luto complicado. Nem todas as pessoas, aliás, uma parte bem pequena,
das pessoas que vivem uma perda vão se beneficiar de psicoterapia. Não? Digo isso, e temos que ser honestos em relação a isso, é meu trabalho, sou psicoterapeuta, né? Se todo mundo... E sabem quantas pessoas morrem em São Paulo por dia? Chuta assim. 220 por dia. Já pensou se todo mundo que fosse relacionado a alguém dos 220 diários precisasse de terapia? Assim, a cidade para, né? A cidade para porque é muita gente que para de fazer o que tem que fazer para ir no consultório fazer terapia. Não é todo mundo que precisa. Alguns estudos não brasileiros, tem estudos americanos, estudos portugueses falando quantas pessoas, em porcentagem, precisam de psicoterapia, ou melhor, se beneficiam. Os estudos americanos falam de 10 a 20%. Os estudos portugueses já falam de 30% a 40%. Aí tem questões de diferença metodológica para poder o material, a informação, etc. Mas o que fica no fim da história não é todo mudado que vai se beneficiar de psicoterapia. Como é que a gente faz essa linha de corte? Como é que eu digo? Né? Para quem é benéfico, para quem não. E se eu errar nessa divisão, nessa compreensão, tem um grave problema. Eu vou causar dano. Eu vou causar um grande dano, que eu vou dizer para uma pessoa que está vivendo uma situação normal, eu vou dizer que não é normal e que ela precisa de cuidados especializados. Isso é um dano que eu causo. Porque se eu digo para a pessoa, olha, está doendo, dói, está triste, não está a fim de conversar, está com pouca atenção aí, está distraído e etc. E isto é um luto. E vai ter um tempo que você vai ficar meio assim, não vai estar no seu estado legal, isto é um luto. Né? Eu digo para essa pessoa, junto, uma informação importante, você consegue dar conta. Porque quando eu digo este luto precisa de cuidados especializados, eu já estou dizendo que você não consegue dar conta. Né? Há casos, então, que sim, que precisam de cuidados especializados e há casos que não. Então, a gente tem alguns critérios para poder entender isso. Algum dia eu ainda vou parar de falar luto normal, porque se ele é normal, ele é luto, pronto, acabou. O que vocês entendem que são reações esperadas, manifestações esperadas num processo de luto normal? Tristeza, choro, isolamento, busca de senso de prazer. A gente engorda, a gente emagrece.